estão aqui hoje. Quero lembrar que nós somos uma igreja em células e, por favor, em nome de Jesus, se você não está em uma célula, procure uma célula mais próxima da sua casa. É importante que você esteja conectado a algum líder, à comunidade da igreja. E nós não somos uma igreja que se reúne apenas nos domingos. Nós nos reunimos durante a semana também, para edificação, para consolidação, para convívios, para fortalecer, para criar laços de amizade. Às vezes a gente entra na igreja e sai e não conhece nenhum irmão, né? Não sabe de nada, absolutamente de nada, só vem para o culto. Então isso não é bom, não é saudável para você. Eu peço em nome de Jesus que você tenha atenção a isso, a você participar das reuniões. Os jovens se reúnem aos sábados. Um sábado temos um culto, outro sábado temos o célula de jovens. Então, todos os jovens que aqui estão se engajem também nesse grupo que está se reunindo aos sábados. Amém? Às quartas-feiras, às quintas-feiras, nós temos células em alguns pontos da cidade. Então, procure o protocolo ao término do culto e participe, né? Participe, dê seu nome, dê seu telefone, entre no grupo da igreja do WhatsApp. O pessoal da mídia aí pode colocar a imagem do grupo do WhatsApp. Se você não entrou ainda, por favor, escaneie o QR Code que está aqui com o seu telemóvel e você vai conseguir entrar no grupo do WhatsApp da igreja. Amém? Aleluia. Pegue sua Bíblia. Acho que esse meu microfone aqui está falhando as pilhas. Tome sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 3, versículo 27. João, capítulo 3. João, capítulo 3. Deixa eu abrir aqui no meu. João, capítulo 3, versículo 27. Já temos aí João, capítulo 3, versículo 27. Se puder colocar aqui, ótimo. A palavra do Senhor diz: João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vamos ler todo mundo junto comigo aqui? Vamos lá? João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Queridos, algumas semanas atrás eu tive uma experiência muito forte aqui em Angola. Eu sei que para alguns angolanos, a maioria deles já devem ter tido essa experiência, mas para mim foi a primeira vez. Eu visitei o deserto. Mas eu não visitei o deserto, um hotel no deserto. Eu não fui a um resort para ficar no deserto. Não. Eu fui ao deserto. É diferente de você ir a um resort, no hotel lá na praia, né? Que existem resorts maravilhosos também lá no deserto do Namibe, né? Todo mundo aqui já sabe disso. Mas eu não fui para um hotel. Eu fui sozinho, era um grupo, a gente foi a trabalho e Deus me permitiu ter essa experiência. Eu não levei minha família, eu fui mesmo sozinho. Até nem dava para eles irem, né? E eu passei 3 dias e 3 noites no deserto. A 60 quilômetros da praia, um lugar totalmente hostil, desprovido de tudo que você pensar, imaginar para a sobrevivência humana. Das necessidades básicas, não tinha absolutamente nada naquele lugar. Não tinha árvores, não tinha peixes, não tinha animais, não tinha plantas, flores, não tinha uma paisagem linda, deslumbrante, mas um lugar extremamente difícil de sobreviver, de ficar. E passamos por 3 dias naquele lugar, sem comunicação, sem energia elétrica, sem absolutamente nada. É a primeira vez que eu percebi o quanto eu estou dependente de tecnologia, né? Eu percebi que quase que houve um choque, um colapso no meu sistema por imaginar de não poder pegar em telefone, porque não tinha como. A bateria do telefone acabou, não tinha energia e não tinha mais onde carregar. E eu olhei naquele lugar e eu disse: Deus, tu me trouxestes aqui para falar comigo. Porque nós precisamos ser intencionais. Você não vai para uma experiência dessa somente para trabalho. Você tem que entender que Deus está te levando. E eu fui levado pelo Espírito
para uma experiência que para mim foi muito forte, muito marcante, e que eu aprendi muitas lições. E que eu quero hoje trazer algumas lições do deserto para mim e para você. Eu sempre preguei muito sobre deserto. Vocês sabem que eu gosto de pregar sobre o deserto, sobre processos. Por quê? Porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. E se tem uma coisa que eu passei muito na minha vida foi por desertos. Passei por muitos desertos. E não tem como eu fugir dessa temática ao estar falando de Jesus, da palavra, enquanto estou pregando um sermão. Não tem como, porque eu vivi na escola dos desertos. E eu percebi que essa escola, a maioria de vocês já estudaram nela. E tem uns aqui que são PhD, formados, né, em desertos. E eu acho que você deveria bater no peito e dizer, eu sou um aluno desse. Porque não existe coisa melhor do que entrar em processos que Deus vem para trabalhar na sua vida. Porque isso quer dizer que Deus te ama, que Deus tem cuidado contigo, que Deus tem zelo, que Deus quer te fazer uma pessoa melhor, Deus quer te fazer um marido melhor, uma mulher melhor, um jovem melhor. Então, se tu entregas a tua vida ao Senhor, e se tu diz, Deus, a minha vida é tua, eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor fale comigo, isso quer dizer que você vai precisar estudar nessa escola do deserto. E essa escola é onde você vai ser treinado, onde você vai ser lapidado, é ali onde Deus vai mexer com você, mexer com o seu caráter, transformar você em algo melhor. E eu não tenho como fugir disso. E a primeira coisa que me veio como lição do deserto, e agora não só mais o deserto na minha imaginação, porque eu tinha um deserto na minha mente. Eu imaginava o deserto. E eu preguei isso por mais de 20 anos, apenas imaginando como seria o deserto. A história de Jesus sendo levado pelo Espírito até o deserto para ser tentado, e eu olhava para aquela história e dizia, uau, o povo de Israel que ficou 40 dias, 40 anos a sofrer em um deserto. E a gente fica pensando como seria o deserto, né? E você vai e põe no YouTube como seria o deserto. Mas nada se compara à experiência de você ir ao deserto. Porque quando você vai, você começa a conectar pontos que você nunca conseguiu conectar antes. E aquilo começa a ficar mais tão claro para você, mais tão claro, porque você passa de ouvir falar para agora ter a experiência. Ter a experiência. E aí, a primeira lição que eu aprendi no deserto foi sobre a dependência de Deus. A dependência de Deus, e eu até escrevi alguns pontos sobre isso, porque eram muitas coisas que Deus ia me falando naqueles dias. A ausência de tudo pode te levar ao desespero ou à dependência. Essa foi a primeira coisa que Deus falou comigo no deserto. A ausência de tudo pode te levar para dois caminhos apenas. Ou você se desespera, ou você depende de Deus. Não tem outro caminho. Porque você olha, não tem o que comer. Você olha, a água é pouca, é escassa, está acabando. Você tem que racionar a água. Vai chegar uma hora que a água vai acabar. Você olha para o seu telefone, não tem mais como olhar a vida dos outros no Instagram. Nem no TikTok. Muita gente ou enlouquece, literalmente se desespera e enlouquece, ou você diz, eu agora vou ter que depender de Deus. E a primeira lição foi essa, diz, Deus, eu não posso me desesperar aqui no deserto. Eu não vim aqui para morrer. E a sua mente quer entrar em um estágio de que você está 100% abandonado. Porque a sensação no deserto é essa, você está abandonado. E é mesmo assim quando nós estamos passando por um deserto na nossa vida. Qual é a sensação? Deus esqueceu de mim. Porque até parece que no deserto não há vida, não há Deus ali. Você olha e diz, Deus não pode estar num lugar desse, onde só há morte, onde cheira a morte, nada sobrevive, não há vida aqui. E eu e você entramos em situações da nossa vida que nos deixam exatamente assim. Completamente perdidos, desesperançados, você já não tem mais esperança nenhuma que sua vida vai mudar. Você já não tem esperança que sua vida financeira mude, porque você já tentou tanto e não consegue, que você simplesmente já está disposto a desistir, a entrar em desespero, em colapso. E amados, é interessante que quando tudo lhe é roubado, quando
tudo é te retirado, você só tem esses dois caminhos. E eu te convido a depender de Deus. A crer que Deus está em meio ao seu deserto. A crer que Deus está em meio ao seu deserto e aquilo parece ser proposital. Deus vai tirando todas as suas distrações. Inclusive pessoas. Jesus foi tirado do meio dos amigos. Jesus foi tirado do meio da família dele. Jesus foi tirado do meio da sociedade. Jesus foi tirado do meio de toda distração para ser levado ao deserto. E é quando nós chegamos a esse nível que nós pensamos, uau, agora aqui só há lugar para dois, eu e Deus. No deserto, você, se for pelo caminho da dependência de Deus, você vai entender que só existe lugar para você e Deus. Você está no ponto ideal para ouvir a voz de Deus. E muitas vezes nós somos levados a esses extremos na nossa vida. Quem aqui já passou por um extremo assim de deserto? Hã? Pronto, muitas vezes Deus permite, porque Deus permitiu que Jesus fosse ao extremo. E Deus permite que você vá ao extremo, porque Ele quer eliminar todas as suas distrações, para que você consiga entender que a sua dependência, a sua provisão vem dele. E isso parece ser uma luta extremamente difícil, porque assim como Jó, onde Deus tirou tudo de Jó, Jó era o maior fazendeiro daquela época. O homem que tinha mais cabeças de gado daquela época se chamava Jó. O homem que tinha milhares e milhares de ovelhas. Um homem extremamente próspero em tudo que fazia, suas mãos eram abençoadas. Jó temia a Deus, um homem que servia a Deus com integridade. E o diabo desafiou Deus, achando que Jó, o coração de Jó estava pegado a coisas. E Deus disse, eu permito que você toque em tudo que Jó tem. Leve Jó ao mais profundo deserto. Porque eu tenho certeza do coração de Jó, que Jó não vai se desviar, que Jó não vai negar a Deus, que Jó não vai negar ao Senhor. E Jó foi levado ao extremo em um deserto. E você não vê em momento nenhum Jó preocupado, distraído, reclamando de Deus, se queixando porque estava passando por aquela situação. Não. Ou Jó tinha motivos para se desesperar, sim ou não, gente? Vão ler a história de Jó na Bíblia. Você olha e diz, a minha vida é uma vida de rainha, de príncipe, de rei. Porque Jó tinha motivos para se desesperar naquele deserto. Mas Jó escolheu depender de Deus. E a dependência te coloca numa posição de estabilidade emocional, psicológica, que é incrível. Porque muita gente entra nas depressões e por aí vai, nos problemas psicológicos, psiquiatras e etc. Porque não consegue compreender o lugar da dependência de Deus. O lugar onde Deus quer te fazer dependente somente dele. E eu olho para Jó e vejo uma pessoa equilibrada, mesmo quando tudo lhe foi tirado. Porque é fácil ser equilibrado quando você tem tudo. Eu tenho um carro novo, tenho 3, 4 carros na garagem, tenho casa nova, tenho dinheiro na conta. É muito fácil ser uma pessoa equilibrada. Mas se tirar tudo de você, como você fica? Será que você tem estrutura psicológica, estrutura emocional na sua mente, no seu coração, para você continuar bem? Para você continuar dependendo de Deus, assim como fez Jó? A primeira lição que eu quero falar é exatamente essa. Deus, quando me leva a toda ausência, a uma ausência de 100%, eu só tenho 2 caminhos, o desespero ou a dependência de Deus. A segunda lição é que a comunicação homem e Deus tem que ser limpa e sem interferências. Segunda lição, a comunicação entre Deus e o homem tem que ser limpa e sem interferência. Às vezes nós oramos para que Deus fale conosco. E esquecemos que devíamos orar para ouvirmos a Deus. O problema não está em Deus falar com o homem. Deus não tem problema em falar, em comunicar, em dar direções, em dar coordenadas, em distribuir sabedoria. Deus não tem problema com isso. Nós temos problema, sabe por quê? Porque nós colocamos um entulho na nossa comunicação entre nós e Deus.
Existe muita interferência. Se você chega em casa, você nota a quantidade de interferência. Há pessoas que preferem trabalhar no trabalho, no escritório, do que trabalhar em casa. Porque em casa não conseguem produzir. Porque é tanta interferência, sim ou não? É tanta coisa, o menino chora, o outro, a mulher grita, o outro, a televisão, o outro está assistindo. É tanta interferência que você prefere ficar isolado no canto para você ser produtivo, é ou não é? Do mesmo jeito é com Deus. Nós não estabelecemos uma comunicação limpa com Deus. Uma comunicação sem interferência. Por quê? Porque estamos distraídos com muitas coisas. Quando nós estimulamos você a ter uma vida de oração, estimulamos a igreja a ter uma vida de comunhão com Deus, nós não estamos brincando. Você precisa ter um lugar para orar. Nós precisamos ter um lugar em casa para orar, para ler a Bíblia. Porque muitos gostam de acordar de 4 horas da manhã para ler a Bíblia, para evitar as interferências. No deserto você perde todo tipo de interferência, porque você está só. Não tem nada chamando sua atenção. Não tem um pássaro passando assim na sua frente. Não tem nada, absolutamente nada. Você olha para os 4 cantos assim, aí você diz, não. Um dia no deserto vale por 15 aqui. Não passa, os minutos não passam, as horas não passam. Você olha para o relógio e diz, não, anda. Isso aqui não vai iniciar a eternidade. Você tem um tempo do mundo todo para falar com Deus. E às vezes é preciso ser levado ao deserto para você sentir na pele o que é remover as distrações. Remova as interferências. O que é que está faltando para você ouvir a Deus? O que é que está faltando para você tomar a decisão certa? Por que nós jovens, por que os homens não conseguem tomar decisões certas diante de desafios? Porque não conseguem ouvir a Deus, não conseguem se comunicar com Deus, não conseguem discernir a voz, porque são tantas vozes a falar, são tantas vozes na cabeça dele, a mulher fala, o menino fala, o trabalho fala, o telejornal fala, a internet fala, o Facebook fala, o Instagram. É tantas vozes que ele não consegue ouvir a voz doce e sublime do Espírito Santo. E às vezes Deus diz, esse camarada não tem jeito, eu tenho que levar ele para o deserto para ele poder me ouvir. Nós somos levados a desertos, amados, por causa da nossa ruindade, muitas vezes. É por causa de coisas que precisam mudar. E você às vezes se pergunta, por que está acontecendo isso comigo? É Deus querendo te tratar. Entenda que Deus está te colocando nessa situação e permitindo que você chegue ao extremo para que Ele consiga, apenas porque Ele quer se comunicar contigo e não consegue nunca. Ele quer falar contigo, Marcos, ele quer falar contigo, Uda, ele quer falar contigo, Fabiana, ele quer falar diretamente com você. Deus não manda recado. Deus não manda aqueles recadinhos que a gente fica compartilhando de um que falou uma coisa boa, compartilha para o outro. Não, Deus não manda recado. Deus quer falar diretamente com você. Mas Ele precisa que você esteja preparado para ouvi-lo. Muita gente diz, né? Fulano não veio na alegria, mas vai vir na dor. É esse ditado, né? Muita gente que vem na dor para Cristo. A pessoa só vem na dor, quando está passando dor, ou um problema sério. Mas nós precisamos mesmo chegar a esse ponto para poder ouvir a voz de Deus. Eu preciso ser levado ao extremo para entender que Deus tem um projeto na minha vida, para entender que Deus quer me usar nessa geração. Eu preciso ser levado ao extremo. Tem que ser sempre assim. Quão duro é o nosso coração, amados. Mas Deus quer tratar conosco. Deus quer nos dar um coração novo, um coração amolecido. Nesse coração de pedra duro, que sempre precisa ser chicoteado para poder ouvir. Sabe aqueles meninos ruins, criança ruim, que se você não bater nele, chapado de todos os lados, ele não vai conseguir obedecer. E a paz que dizia assim, né? Essa criança só obedece na chapada. Essa criança só obedece se for dar chapada, senão ele não obedece. E nós muitas vezes estamos assim. Só obedecemos a Deus na cacetada, desculpa a palavra. Só queremos obedecer a Deus debaixo de prova, debaixo de coisa difícil. A comunicação entre o homem e Deus tem que ser limpa e sem interferência. A terceira lição do deserto é que o alimento é visto como provisão do alto e não só para matar a fome. Gente, a gente está em casa a comer,
Você só quer comer para matar a sua fome, sim ou não? Você não quer saber de nada, você só quer matar a fome que tem em você. Mas no deserto você vê que aquele alimento que tem ali, que é pouco, que está já acabando, é uma provisão que vem do alto. É aquilo ali que vai te sustentar. E você começa a olhar para Deus em tudo. No simples prato de feijão com arroz, no simples sumo ali que você toma, na condição que Deus te deu, você começa a entender que tudo que você tem é Deus quem te dá. Nós lemos esse primeiro versículo. Tudo que eu tenho foi dado por quem? Por Deus. Quando Deus te leva ao deserto, Ele quer que você entenda que você precisa depender somente dEle. Que o seu sustento, aquilo que Deus te dá, vem dEle. E nós não podemos ser ingratos. Quando vamos ofertar, quanta ingratidão há no nosso coração. Esquecemos que foi Deus quem te deu. Você esquece que foi Deus que deu a sua empresa, que fez com que você prosperasse. Você esquece, rapidamente nós esquecemos. E começamos a querer matar somente a nossa fome. Eu tenho fome, eu tenho fome, eu tenho fome, eu tenho fome, meus filhos têm fome, minha mulher tem fome, é fome, fome, fome. Quando Deus quer que você olhe para Ele e diga, eu tenho um Deus todo-poderoso que habita em mim, Ele tem tudo que eu preciso, Ele tem a riqueza, a prosperidade, tudo vem dEle, esse pão vem dEle, essa comida que eu como vem dEle, a provisão da minha casa vem dEle. Eu passo a olhar para a minha provisão, para o meu sustento com outros olhos. É Deus quem dá. Quem foi que sustentou o povo de Israel no Egito, se não foi Deus? Era Deus quem mandava o alimento dia após dia. Por que Deus não mandava, engraçado, né? Por que Deus não mandava um alimento bem grande assim, para encher o silo, e não precisava mandar mais? Deus manda de uma vez. Não. Deus disse, eu vou dar todos os dias a porção que você precisa. Todos os dias é a porção que você precisa. O maná desce do céu como provisão diária. Sabe por quê? Porque se eu der tudo a você agora, amanhã você vai esquecer de mim. E o povo de Israel ia esquecer de Deus. Se ele desse tudo de uma vez. Por isso Deus ia dando aos poucos. E talvez você esteja exatamente nesse processo. Percebendo que Deus está sustentando você dia após dia. Dia após dia. E pegando aquele versículo da palavra que basta a cada dia o seu mal. Jesus ensinava e dizia, basta a cada dia o seu mal. Ele estava dizendo, eu preciso que você entenda que eu quero que você dependa de mim todos os dias. Acordou de manhã cedo, Senhor, o que é que tu tens hoje? Qual o alimento? Qual é a provisão? E às vezes a gente fala de alimento, você só pensa na comida, né? No fundo, não. Qual o alimento? Qual a porção de amor que tu tens para hoje? Qual a porção de perdão para minha casa? Qual a porção de reconciliação? Qual a porção de unidade que tu tens para mim? Qual a porção hoje de misericórdia que eu vou me levantar com o coração cheio de misericórdia pelos outros? Qual é a porção que o Senhor tem para mim hoje? Você passa a olhar a provisão de Deus com outros olhos quando você é levado ao deserto. Quando você está vivendo aquela escassez. Quando você tem pouco. Quem aqui já passou por privação de comida sabe o que eu estou falando? O que é ter pouco? O que é olhar para a despensa e dizer, eu tenho um pacote de arroz, esse pacote de arroz tem que durar 15 dias, 20 dias. Para 3 pessoas, 4 pessoas comerem. E você passa a colocar as medidas certinhas. Hã? Sim ou não? Mas quando você está na abundância, você já não mede nada, você já põe todo mundo a comer, rasga tudo que tiver, vamos comer tudo, que amanhã tem mais dinheiro para comprar, não tem problema, come. A abundância não ensina absolutamente nada a ninguém, você sabia disso? Agora eu vou falar feito uns amigos e irmãos aí, pega esse código. Não é a abundância que ensina, o que ensina é a escassez. A abundância não te ensina absolutamente nada. A não ser você ficar arrogante e esquecer de Deus muitas vezes. Mas é na escassez onde você aprende a administrar, a compartilhar, a dividir, a agradecer, a ser grato a Deus pela porção que veio naquele dia. E no deserto você sente exatamente isso. Obrigado, Senhor, porque eu tenho metade de um pão para comer hoje.
Nesse pão vai me sustentar todos os dias. Ao longo do dia todo eu vou ficar forte. Você começa a aprender com Deus. Uma criança pequenininha, recém-nascida, estudos mostram que ela precisa, até 1 ano de vida, que é quando ela começa já a andar, estudos comprovam que essa criança cai, em média, 1000 vezes. Você contou quantas vezes seu filho caiu? Quando era pequenininho? Cai mesmo, tenta levantar e bum, cai. Tentou, bum, cai pra frente, cai pra trás, bate a cabeça. 1000 vezes em média ele tem que cair para poder andar. A queda ensinou mais a ele do que qualquer outra coisa. A queda, muitas vezes, a escassez de você não ter, vai te ensinar coisas que você vai levar para o resto da sua vida. E ninguém, mas absolutamente ninguém, vai arrancar aquilo de dentro de você. Ninguém. Quarta lição do deserto. O simples e o básico funciona desde o princípio do mundo. Não se iluda. O simples e o básico da vida vai funcionar. E funciona desde a fundação da terra, do mundo. Não se iluda com as purpurinas. Não se iluda com o show de luzes. Não se iluda com os bens, as farturas. Não. Muitas vezes essas pessoas têm tudo, entre aspas. Tem o brilho, tem a fama, tem os holofotes virados para ela. Mas simplesmente ela não tem a alegria de viver a simplicidade dos relacionamentos, a simplicidade do amor de marido e mulher, a simplicidade do relacionamento com o filho, com a sogra, com o genro, com o neto, a simplicidade de viver uma vida na presença de Deus. Foi roubada de muita gente por causa do brilho, por causa dos holofotes, por causa tem que ser grande, eu tenho que ter. E eu não quero dizer aqui que existem muitos ricos, muito simples, como existem pobres, extremamente arrogantes, pessoas que não têm absolutamente nada, e você tenta ajudar ela, e ela olha para você e diz, eu não preciso da sua ajuda, para morrer, para dizer que não precisa da sua ajuda, porque ela não quer dar o braço a torcer, que ela precisa pedir ajuda. O pior pobre é esse, é o pobre que não tem nada. Lá no Brasil a gente diz assim, o pobre que não tem um pau para dar num cachorro, num cão, que vem a morder ele. O cara não tem nada, e mesmo assim é orgulhoso. Como existe também ricos, tem tudo que o dinheiro pode comprar. E vivem de uma forma simples. Sabem ser simples. Eu acho tão bonito isso, que o diabo não nos roube essa simplicidade. Amém, amados? Simplicidade do evangelho, do amor ao próximo, de se preocupar com o outro, de oferecer ajuda quando sabe? Às vezes tem gente que está olhando uma situação difícil acontecendo e a pessoa não chega junto para dizer assim, fulano, você precisa de ajuda. Fulano, tem uma coisa tão grande para fazer, ela está sozinha, não chega uma pessoa, uma alma para oferecer ajuda, para mandar uma mensagem e dizer assim, tá sozinha aí nessa missão, queres me ajuda, se precisar eu vou aí. Essa simplicidade do evangelho, sabe? Simplicidade de ouvir o outro, de às vezes ligar. Eu recebi umas 2 ligações essa semana de duas pessoas da célula, somente para dizer assim, pastor, tá tudo bem? Eu tive doente, né? Eu tava com uma gripe forte aí alguns dias atrás. E como é bom assim você se sentir amado, né? O senhor ligou, não ligou para nada, ela não queria nada. Ela só queria falar. E às vezes a gente, até esse tipo de comunicação, a gente só faz se tiver um interesse, né? Eu tenho interesse, aí eu vou e faço. E tem nos faltado essa vida simples, essa coisa simples do dia a dia. A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja muito simples. Era poderosa, mas era simples. Sabia sentar no chão, comer um com o outro, partilhar o pouco que tinha. O simples e o básico funciona desde o princípio do mundo. Não se iluda. Não se iluda com os holofotes. Às vezes você está saindo da sua casa aqui, no lugar de você ir para um restaurante bem chique aqui, vamos lá. Um restaurante assim, bem... Hã? Qual? Eu nem conheço. Pips? Nem conheço. Alguém conhece? Na cidade? Pronto. Restaurante Pips. Pronto, esse nome aí.
No lugar de você sair daqui para um restaurante, um exemplo, né? Nada disso, eu também gosto de bons restaurantes. Mas assim, você sabe ir num grande restaurante, mas você vive também aquela simplicidade de comer um pincho ali na rua com o irmão Márcio. Hein, Márcio? De comer um pincho ali, de bater uma magoga no meio da rua, de comer uma banana com ginguba das mães ali. Amém! Eu tanto sei viver aqui como aqui. Eu sou simples, eu sou a mesma pessoa. Sei entrar num restaurante, sei tratar bem os garçons daqueles restaurantes chiques, mas eu não chego na rua a xingar a mãe que vende banana com ginguba, a falar mal, a ser mal educada, a ser arrogante com aquele que tem tão pouco. Viva uma vida simples. Amém, queridos? Mesmo que você tenha condições, mesmo que você tenha dinheiro, mesmo que você goste de bons lugares, mas não perca a sua simplicidade. Há pessoas que não conversam com pessoas mais simples, porque acham que aquela classe não se mistura com a classe daqui. O simples ainda funciona muito bem. O feijão com arroz ainda alimenta. Amém? Quinta lição. O deserto não é estadia permanente, é apenas uma etapa, uma fase da vida. Não queira morar no deserto, por favor. Há irmãos aqui que construíram verdadeiras moradas no deserto. E eles estão lá, o sol a castigar, não tem nada, mas eles gostam do sofrimento. Há pessoas que gostam de sofrer e ficam viciadas nessa onda de sofrer. O deserto não foi feito para ninguém morar lá, nem os coitados dos animais foram feitos para estar lá também não. Nada sobrevive ao deserto. O deserto é um lugar de passagem. Estou passando pela prova da angústia, estou passando. Eu estou de passagem aqui. Essa situação difícil que eu estou vivendo vai passar. Esse problema vai passar. Eu não posso querer ficar aqui dentro desse problema. Por favor, meu irmão, em nome de Jesus, se você está no deserto, comece a dar tchau para ele. Comece a se despedir hoje. Amém? Porque o deserto é um lugar onde você vai aprender, vai ouvir a Deus, vai eliminar as interferências, vai obedecer e dali você vai para a próxima fase. Quantas pessoas já passaram aqui por deserto? Nós sabemos e acompanhamos a história de alguns de vocês. Há pessoas que foram levadas ao extremo da própria vida, de perder a sua própria vida. De não ter absolutamente nada, do dinheiro não resolver o problema dela. Não tem como. O dinheiro não pôde resolver o problema de Pelé. Ou pôde? Hã? O dinheiro não pôde resolver o problema de Michael Jackson. Dizem que ele ainda está vivo, né? Mas até provar o contrário, para mim está morto. O dinheiro não pode resolver o problema. Por favor, em nome de Jesus, igreja, se você está atravessando um deserto, saiba que esse deserto vai passar. Que vai vir um outro dia amanhã. Amanhã vai vir um outro dia, as misericórdias do Senhor vão se renovar sobre você. E você vai poder viver, respirar, olhar para a natureza que é linda, maravilhosa, olhar para a criação de Deus, olhar para o céu. Ah, tem uma coisa muito linda no deserto. Sabe o que é? Não está lá, está no céu. O deserto é o único lugar onde sua cabeça só tem um canto para admirar. É o alto. E você olha à noite no deserto, você vê mais estrelas do que o normal. Porque parece que o céu se amostra para quem está no deserto. Ele fica se amostrando assim. É aqui que você vai ver. E só vê lá. Só vê quem vai estar lá, para os pés lá e olhar para cima e dizer, Deus, pronto, eu só tenho um canto para contemplar. É o céu. Amém? É a grandeza do Senhor, são as constelações, as galáxias, é o que Deus fez. É ali onde você olha o quão grande é o seu Deus. E o resto é resto. É só areia. Não tem mais nada. De dia um calor insuportável. À noite um frio que não sabe de onde vem aquele frio. E eu estava conversando com o Fernando, que também foi para o deserto depois de umas semanas que eu fui. Ele também foi, por acaso ele e a Cássia. E é engraçado que como a areia do deserto, à noite ela fica como se estivesse molhada. E você diz, cadê a chuva? Não choveu nada, não caiu uma gota ali. A areia parece que está úmida.
Você sente ao pisar no chão que a areia está úmida. E quando vai chegando amanhece o dia, às 10 horas da manhã, aquela areia solta, extremamente quente, que você não consegue andar descalço. Há coisas que só Deus explica. Porque eu não sei porquê, nem para quê aquele deserto fica daquele jeito. Não tem moscas, você pode comer à vontade, as moscas não vão aparecer para lhe aperrear. Eu levei repelente. Para que repelente? Os mosquitos não sobrevivem ao deserto, não tem mosquito no deserto. Repelente você leva quando você vai para uma mata, uma coisa assim. Eu fiquei procurando os mosquitos e eu queria usar o repelente. Aí Deus disse, não, guarda aí, aqui não tem isso não. Aqui não tem história de mosquito. Porque nem eles sobrevivem, nem os mosquitos sobrevivem a uma coisa daquela. Eu disse, Senhor, Tu queres falar conosco. Amém? Tu queres falar conosco. O deserto é um lugar permanente, sim ou não? Não. Eu tenho que sair. Penúltima lição. O deserto ensina mais do que a abundância. Sempre vai ensinar mais. Você vai aprender muitas lições ao cair. Você vai aprender muitas lições quando Deus te levar à escassez, a um lugar difícil, a um lugar onde você se sente apertado, parece que você olha para todos os lados e não tem caminho, não tem saída. É aquele ponto, é o ponto ideal para você aprender, para você crescer, para você amadurecer. Eu já preguei aqui sobre o foguete, né? O ponto de lançamento do foguete não é o ponto número 10, é o ponto 0. Esse ponto 0, essa contagem, é onde Deus quer nos levar. É exatamente o ponto ideal dentro do deserto, onde Deus encontra o seu coração amolecido. É ali onde Deus te ensina. Não é na abundância. Quando é na abundância, a gente só fica feliz, né? Eita, vamos curtir o dinheiro que nós temos, é bom demais. A abundância é uma coisa maravilhosa. Você está o tempo todo ali. Só que nós esquecemos que é no deserto onde Deus nos prova. É no deserto onde Deus vai te fazer amadurecer coisas que você precisa e que só lá, só naquela escola, é onde você aprende. É onde você cresce, é onde você olha e diz, epa, aqui sim. E você sai daquilo ali mais forte para a próxima fase da sua vida. Então, não tema o deserto. Porém, não fique lá. Entenda que é uma fase da sua vida que é importante. Eu olho para os jovens, para os homens, para as famílias, e eu passo a entender melhor que cada família tem uma fase, que cada um está vivendo um processo. A minha família está vivendo um processo, a do pastor Marcos está vivendo um processo, a família da Fabiana está vivendo outro processo, a da Cássia. Cada um aqui está dentro de uma fase específica, onde Deus sabe exatamente como lidar com cada um, com as dificuldades, com as deficiências, com as coisas que tem que melhorar. Uns já estão na terceira classe, outros ainda estão na primeira, outros já estão se formando. E nós precisamos entender, e eu não posso querer tirar as pessoas de dentro do deserto. Vou tirar eles dali. Não. Chega na minha... Muita gente chega pra gente chorando, desesperado. Pastor, está acontecendo isso, pelo amor de Deus, me salve, me ajude, ore por mim, não sei o quê. E às vezes nós temos que parar e entender que aquela pessoa está vivendo aquela fase que é necessária. Às vezes eu vejo os jovens aqui com tanta dificuldade financeira, com tanta escassez, não tem dinheiro para ir para a igreja, quase não tem dinheiro para comer, para ajudar em casa. E eu olho para aqueles meninos e digo, eu já passei por essa sala. Eu já passei por essa classe. Fica aí, só. Já ela vai passar. Às vezes a gente quer, né? Sentir aquela dor do outro, dizer, ai meu Deus, que pena de fulano que está passando por aquilo. Não! Deixa ele lá. Ele tem que cumprir os dias dele naquela classe. E é rápido a percepção. Basta olhar para a minha própria vida. Eu olho para mim e digo, eu já passei. Pastor, eu estou passando por um problema sério no meu casamento. Fica aí, filho. Vai resolver. Não vai se acabar. Essa doença que está aí não é para a morte. Quando Jesus olhou e vieram anunciar a morte de Lázaro, Jesus ficou... Lázaro! Quem morreu? Lázaro? Ok. Deixa lá, já. Jesus faz 3 dias que ele morreu. Deixa o rapaz lá. Essa morte aí é para glorificar o nome do Senhor.
calmo, sereno e tranquilo. Sabe por quê? Porque Jesus entendeu as fases. E ele entendia que a fase de Lázaro, da família de Lázaro, porque, entenda, a fase do treinamento do deserto não é só para o morto, não é só para quem está doente. A fase, ela engloba todo mundo que está em volta. Pai, irmão, tio, filho, está todo mundo dentro do mesmo deserto. E ali Jesus pega aquilo ali, aquela fase, para ensinar, para glorificar o nome dele, para fazer com que todos cresçam, para fazer com que o filho cresça, a mulher cresça, o marido cresça, todo mundo amadureça e se acalme, que não precisa entrar em desespero. No deserto eu só tenho dois caminhos, ou eu entro em desespero com a morte, ou eu entro no lugar da dependência de Deus. E Jesus era extremamente equilibrado, né? Morreu. Jesus não se desesperava. Ele ficava aqui, na posição da dependência. Epa, meu Pai, que está nos céus, tem poder. Isso não é nada para ele. Ressuscitar alguém não é nada. Não é absolutamente nada. E Jesus não se incomodava com as fases do deserto que cada um estava vivendo. Expulsava demônio com uma classe. Parecia que estava... Há pessoas mais calmas do que outras, sim ou não? Há pessoas que o mundo cai ao redor dela e ela está aqui. Isso é também da personalidade da pessoa, né? Há outros que ficam... Jesus! Outros que ficam muito agitados. Mas tanto calmo como agitado precisam não se desesperar no deserto, mas depender de Deus. Os agitados vão tentar ter mais domínio próprio, com a ajuda do Espírito Santo, e dizer: Senhor, me ajuda. Essa situação está difícil? Está. Mas eu estou aqui no lugar da dependência, Senhor. Eu não vou murmurar, eu não vou praguejar, eu não vou reclamar de A, de B, não vou reclamar do governo, não vou reclamar das coisas no país que não andam, eu não vou reclamar assim. Não é o lugar do desespero que vai resolver meus problemas. Pelo contrário, a posição de estar nessa posição de desespero vai nos afundar mais ainda, vai nos colocar numa situação mais difícil. Estar no lugar da dependência vai tirando você do apego, sabe? Parece que vai te arrancando um pedaço e você vai deixando ir. E aí eu olho para Jesus e vejo Jesus ensinando. Jesus estava ensinando, não era para os descrentes aquela palavra. Quando ele diz que larga é a porta e conduz à perdição, mas estreita e apertada é a porta que conduz para a vida eterna. E nós queremos muitas vezes usar esse versículo para evangelizar, né? Mas Jesus estava dizendo aquilo aos discípulos. Vocês querem ser meus discípulos? É assim, a porta é estreita. Vai chegar a hora que vai arrancar braço, vai arrancar cabelo, vai arrancar pedaço. É estreito. O caminho da dependência de Deus é glorioso, vai te dar um lugar da vida eterna. Mas o processo é estreito. Parece que Deus vai te colocando num lugar imprensado e vai te tirando coisas que você dava tanto valor. E vai removendo coisa aqui, remove ali. E você diz: meu Deus, tenha misericórdia da minha vida, parece que o Senhor está me imprensando. Fica aí, irmão. Marcha na tua velocidade, mas fica nesse lugar. Não se desespera, porque larga é a porta para a perdição. É muito confortável o lugar para você se perder. Essa zona de conforto, ela é imensa. Deus não vai tratar com nenhum homem, com nenhuma mulher aqui na zona de conforto. Não, esqueça isso. Deus, quando quer falar com alguém, Ele precisa muitas vezes levar para o deserto, para o estreito. Deus, quando quer te fazer crescer, Ele tem que tirar você dessa zona de conforto maravilhosa, que você se sente tão assim, e te colocar aqui no aperto, muitas vezes. Porque aqui é o lugar do crescimento. E aí eu paro e olho para a minha própria vida e digo: Deus, por quê? Agora eu entendo por que tantos desertos eu vivi. Para poder chegar aqui hoje onde eu estou. Quantos desertos eu tive que passar. E quantos momentos da minha vida, muitas vezes, eu tenho que entrar de novo no estreito. Porque Deus olha e diz: você já está começando a ficar demais soberbo. Você já está começando a querer ficar muito autossuficiente. Vem cá, ó, o caminho é aqui. Muitas vezes tenho que voltar classes. Tem coisa pior do que repetir classe? Hã? Tem coisa pior do que repetir classe, gente? Quem aqui já repetiu classe na escola? Tá com vergonha de levantar a mão, irmão? Deus está vendo, viu, que você repetiu classe. Hã? Eu nunca repeti uma classe. Graças a Deus, glória a Deus, né? De verdade, nunca repeti. Mas é comum repetir classe. Quem repetiu classe, levanta a mão agora.
Eita! Tem coisa pior? Aquela mesma professora chata. De novo. De novo, Deus! Não. Vou ver de novo esses assuntos que eu já tinha visto. Você viu, mas não aprendeu. Esse é o problema. Você ouviu, mas não aprendeu. Você ouviu, mas não colocou em prática. Volta lá de novo, na fila. E Deus está fazendo muitas vezes com vocês assim, ó. Volta para o final da fila de novo. Porque você também nem é digno de ir para a próxima fase. Você endureceu tanto seu coração no processo. Você fechou tanto seu coração no processo que você tem que voltar. Por amor, Deus faz isso. Por último, o deserto é necessário para formação, maturidade e envio. Não tem envio, não tem ministério profético, apostólico, não tem unção, não tem poder de Deus para quem não foi treinado no deserto. O ministério de Jesus só começou depois dele ter passado pelo estreito. O ministério de Jesus só começou depois do deserto. E nós queremos ser os popstar gospel. Sem passar. Cadê a vida de fulano? Não, eu quero ser isso, eu quero saber como é que foi a sua vida. Como é que foi as aulas lá na classe do deserto? Hã? Ou você batotou, cabulou as provas tudo, querendo enganar a Deus e querendo passar de ano, quando na verdade você estava querendo enganar quem? Quando Deus te quer de volta lá. Sabe para quê? Porque Deus não vai enviar meninos. Deus não vai usar moleques espirituais, bebezinhos, pessoas que não têm maturidade, homens que não têm nenhum tipo de maturidade, mulheres desnorteadas, parece que na cabeça só tem asneira. Sabe essa leseira da cabeça que a gente tem muitas vezes? Que você olha, fulano não tem nada na cabeça. Sabe o que muitas vezes é isso? Faltou deserto na vida dele. Não passou pelas classes que tinha que passar para poder Jesus arrancar esses carrapichos do juízo dele. Arrancar esses demônios, arrancar essas doideiras, essas coisas que desequilibradas, tudo é um desequilíbrio. Faltou deserto. Volta para a classe de novo, de Deus eu tenho que aprender. Eu tenho que voltar lá para aprender como é que se faz. E Jesus foi levado ao extremo no deserto. E eu fui para o ponto do deserto. Você sabe que o deserto da Namíbia é o deserto mais antigo do mundo. E tinha uns penhascos assim, que eu olhei assim, eu disse, meu Deus, será que Jesus veio aqui nesse deserto? Nesse penhasco aqui? Porque ali era a área, E eu fiquei pensando, o que é o diabo oferecer a Jesus? Tudo. Os reinos. Quando Jesus estava numa situação extrema de debilidade, no seu corpo físico, na sua mente, no seu psicológico, nas suas emoções. E o diabo veio lhe oferecer um banquete. E ele soube dizer não. Jesus não aceitou a oferta de Satanás no deserto. Por quê? Porque ali era a prova final. A prova final, aquela última que a gente faz, na escola. Para saber se vai passar de ano ou não. Sim ou não? Jesus estava ali na prova final. E quando Jesus diz não a Satanás, aí Deus fez assim, um sede correto, né? Você está aprovado. Agora sim, vai cumprir o ministério. E Jesus sai do deserto e rebenta com tudo. Ninguém segurava mais Jesus. O seu ministério entra em ascensão. Vidas sendo salvas, o evangelho sendo pregado, demoniados sendo libertos, curas, milagres, sinais, prodígios, provisão. Jesus tinha um ministério muito próspero. Não lhe faltava nada, absolutamente nada. O que era colocado em suas mãos se multiplicava. Depois do deserto, Deus começa a manifestar o seu poder na vida de Jesus, de forma sobrenatural. Agora, irmãos, a última pergunta para nós encerrarmos aqui. Queremos o poder de Deus, sim ou não? Queremos as curas, sim ou não? Queremos o avivamento em Angola, sim ou não? Queremos ver uma geração de jovens se convertendo, sim ou não? Queremos ver as famílias se rendendo aos pés de Jesus, sim ou não? Não existe absolutamente nada disso se nós não entendermos o nosso processo no deserto. Nada daquilo que oramos, pedimos, clamamos, que gostaríamos de ver, absolutamente nada disso vai acontecer se nós não entendermos que precisamos passar pelo deserto
e sermos aprovados no deserto. Não é só passar, tem que ser aprovado. Tem que depender de Deus e não se desesperar, porque tem muita gente no deserto, sim, mas está desesperado. Assim você não é aprovado, meu querido, minha querida irmã. Aqueles que são aprovados no deserto são aqueles que entendem o lugar da dependência e não do desespero. E começam a crescer, a amadurecer e estão preparados para serem enviados. Nós, como igreja, precisamos entender que esse processo chega para a vida de cada um. E que eu não posso simplesmente achar que é uma dificuldade que eu estou passando na vida. Só mais uma dificuldade e vou superar. Não. Você precisa entender o que é que Deus está querendo te falar em meio à dificuldade que você está vivendo. Porque Deus não te coloca a passar por nenhuma dificuldade na vida sem que Ele queira comunicar algo a você. Deus quer comunicar coisas específicas a você, para que você cresça. E é engraçado que quando você cresce, que você obedece, que você amadurece, que você é enviado, Deus te reveste, sabe de quê? De autoridade. Você passa a ter autoridade naquilo que você faz. Você passa a ter autoridade naquilo que você fala, porque você foi testado no furor das batalhas. Por isso que você não pode ouvir qualquer crítica. Há críticas e críticas. Há pessoas que chegam a criticar você, que não conhecem tua história, não sabem nada da tua vida, e chegam e tecem um comentário numa rede social a respeito de você, ou põe lá para todo mundo ver, sei lá como. Você nunca te viu, não sabe pelas escolas que você passou. Lave a boca antes de falar de mim. Amém? Lave sua boca com lexívia. Antes de falar de mim, antes de falar da minha história, você não sabe por onde eu passei. Você não sabe as noites frias no deserto que vivi. Você não sabe quando eu não tinha nada. E você me vê prosperando hoje, agora está querendo falar mal de mim? Deserto não é para crianças. Deserto é um lugar de Deus põe as duas mãos em cima de você assim, ó. Trá! Diz, agora eu vou te moldar do jeito que eu quero. Sabe quando a palavra do Senhor diz sobre descer a casa do oleiro? A casa do oleiro devia ser no deserto. Porque é um lugar. É onde você está com o ponto ideal da massa, sabe? Para meter-lhe a mão e arrebentar com você, arrancar pedaços. É onde Deus diz, agora eu vou te fazer do meu jeito. Agora eu vou te colocar as mãos do jeito que eu quero. Porque você eliminou tudo de perto de você. Para que você entenda, ouça e dependa dele. Amém? Assim sentado, curve sua cabeça, nós vamos orar. Pode ficar sentado. Pai, em nome de Jesus. Assim como cantamos e vamos cantar novamente essa canção, Vinho Novo. Tu nos tens em tuas mãos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, leva-nos a um lugar que não é o lugar do conforto, mas é o lugar, muitas vezes, da prensa. É um lugar apertado, estreito, mas é um lugar que eu tenho a certeza daquilo que tu vais fazer na minha vida. Daquilo que tua mão poderosa começa a se manifestar e mexer em áreas da minha vida. Onde tu tens o meu coração no ponto ideal. Onde tu tens o meu coração no ponto ideal para quem produz o vinho novo. O vinho novo fala da alegria do Espírito, renovada. Faz de mim um vaso em tuas mãos. E que eu quero entender esse processo e não mais murmurar. Eu não posso sair dessa igreja murmurando, falando mal, reclamando dos problemas que eu tenho vivido, das dificuldades que eu tenho passado. Não, Deus. Eu quero sair daqui como alguém que não se desespera em meio ao deserto, mas como alguém que depende totalmente do Senhor, que está esperando vir do céu o maná dia após dia, que sabe que tu o sustentas e não vais deixar faltar absolutamente nada. Deus, remove o medo, remove o pânico, remove, Senhor, a dúvida, a insegurança do nosso coração de acharmos que estamos abandonados no deserto, de que tu não estás ali. A sensação muitas vezes é exatamente essa, que Deus não está no deserto.
Mas eu quero te dizer, meu irmão, que Deus está sim no deserto. Porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ao mesmo tempo, Ele está em todos os lugares, Ele está vendo com olhos e chamas de fogo a situação que você está vivendo. Deus está contemplando esse problema que você está passando. Você não está sozinho. Não se sinta abandonado, não se sinta só em um quarto escuro, apertado, mas se sinta que Deus está contigo ali. Ali na dor, quando você tem olhado para a sua despensa e não tem nada para comer. Eu quero te dizer que ainda assim Deus está contigo. E não te abandona, Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer que você escute a voz dEle, a falar contigo. E Deus vai sussurrar no seu ouvido: filho, filha minha, eu estou contigo em meio à prova, em meio ao vale. Tu não estás só. Porque se tu se esconderes no mais profundo abismo, ainda assim ali eu estarei contigo. Diga: Deus, eu me entrego como um vaso em tuas mãos. Não resista. No deserto, não resista a Deus. Não feche o seu coração para o Senhor. Não feche. Mas diga: Deus, eu me entrego como um vaso em tuas mãos. Sim, Deus, as provas. Eu me prostro e me rendo. Algo novo fará. Eu me entrego em tuas mãos e o teu cuidado. Entregue-se a Ele. Não preciso entender pra confiar. Você não tem que entender nada. Faz de mim eu faço. Só confia nele. Faz de mim oferta. Faz o que queres fazer. Nada entendi, mas tudo desce a mim. Teu filho novo faz de mim. Confia nele. Se lance como uma criança nos braços do Pai agora. Uma criança que não teme o perigo. Deus remove todo medo no nosso coração. Se lance nas mãos de Deus e diga: Deus, eu venho para a posição, eu me posiciono no lugar da dependência. Novas forças, A esperança. O reino chegou, deixou meu passado. Sim. Meu novo fogo aqui. Vai ficando de pé, vai ficando de pé no seu lugar. E você vai receber isso onde haver um novo. Declare isso com toda a força do seu coração. E se você chegou aqui sem força, deve renovar as suas forças hoje. E a dependência não dá para renovação. Eu queria renovar o ânimo, eu queria renovar a alegria. Eu para falar a Deus. Olha, filho novo! Olha, filho novo! Deus, esse lugar de dependência, nós recebemos ânimo, recebemos força, recebemos força, receba no seu lugar uma esperança,
Se em meio ao caos que você está vivendo, receba a esperança, receba a alegria do Espírito. A alegria do Espírito não depende de você estar vivendo coisas boas. A alegria do Espírito, você vai sorrir sobre os teus inimigos, você vai sorrir sobre a dor, você vai dar risadas na dor. Enquanto a dor está dentro do teu coração, você vai dar risadas. Porque a alegria do Espírito não é a alegria somente do nível das emoções, é uma alegria que te possui. Mas tudo pertence a mim. Vinho novo sobre nós. Derrama sobre essa igreja o vinho novo, Senhor. Uma nova alegria no Espírito. Deus, eu não preciso que tudo esteja bem para me alegrar. Porque se as portas se fecharem, ainda assim tu é Deus. Se as portas se abrirem, tu continuas sendo Deus. Tu não se abalas em teu trono, Senhor. Faça chuva, faça sol, no frio ou no calor, na abundância ou na escassez. Eu recebo o vinho novo do Senhor, que vem do alto. E o mundo não vai entender, as pessoas não vão entender, a tua família não vai entender. Mas o que se passa com ele? O que se passa com ela? Lázaro já morreu faz 3 dias. E vão olhar para ti e vão ver uma fé inabalável. Uma fé inabalável em Cristo Jesus. Uma alegria que não é a alegria que o mundo dá, mas é a alegria permanente, a alegria eterna que está em teu coração. Deus deu a escassez. Deus, em nome de Jesus, leva-nos em paz para casa, Senhor. Com essa convicção no coração de que Tu és o Senhor do deserto, Tu és o Senhor da abundância, mas também na escassez, Tu continuas sendo Deus. Porque eu não vou desesperar. Sairei daqui, Senhor, repleto da certeza de que Tu cuidas de mim, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mesmo nos meus problemas, Tu estás comigo. É na glória do céu, em nome de Jesus. Que a fé te abençoe e te guarde. Que a fé faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que a fé, o Senhor sobre ti, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre tudo que diz respeito a você, levante o seu glorioso rosto e te dê shalom, shalom no teu coração. E repouso sobre tua vida, desde agora para sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Vai em paz, vai em graça. Abraço o irmão para o teu lado. Abraço o irmão para o teu lado. Você agora que está na sua vida.